Em 1999, nós tivemos um marco do cinema do horror com o filme A Bruxa de Blair. E o marco se deu não pela qualidade do filme, mas pela quantidade de pessoas que acreditaram que esse filme era real. E de fato foi um frenesi na época, muitas pessoas assustadas com essa ótica de fitas encontradas na floresta, aonde dizia que havia uma bruxa, sinais estranhos. Então o ocultismo, essa ideia de found footage e tudo com material de marketing que tentava fazer com que todas as pessoas acreditassem que aquelas fitas de fato foram encontradas e nós estávamos vendo algo estritamente real. Eis que muitos anos se passaram e vários outros filmes tentaram copiar essa ideia de que algo real estava acontecendo. Só que nós estamos na época da internet, nós não acreditamos e dificilmente um terror consegue emplacar essa sensação. O filme que eu vou trazer hoje tentou mais uma vez com um mockumentary, que é um documentário que tenta se passar por verdade. Mas será que essa sensação foi captada? Será que dá para se sentir enganado pelo menos um pouquinho se a gente desligar a racionalidade? Ou será que é mais uma obra perdida aí nessa tentativa de soar original? Vou dizer para vocês o que eu achei sobre esse novo lançamento de 2025, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo saudosista do A Bruxa de Blair. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Strange Harvest, ou Colheita Estranha. Filme este que chegou com a ideia de mockumentary, que é, como já falei na vinheta, um documentário que tenta soar real. E nesse caso, a gente vai acompanhar um documentário que conta a trajetória de uma investigação. Então a gente vai ter dois investigadores na ótica principal, investigadores esses que tinham nas mãos o caso do Mr. Shine, que era um psicopata, um serial killer que matava diversas pessoas e era meio que ritualístico as suas mortes, todas muito diferentes e todas com um objetivo até então estranho, mas que conforme vai andando o filme, a gente vai descobrindo o que é. E quando a gente descobre por que ele está matando essas pessoas, aí sim o filme tem a sua diferenciação ali dentre tantas outras obras. Primeiro eu vou dizer a vocês que foi uma grata surpresa. Eu não gosto de found footage. Sou um dos maiores haters da franquia Atividade Paranormal, não consigo curtir mesmo. E A Bruxa de Blair, eu não peguei essa época aonde era a ideia de que ela era real. Eu assisti muito tempo depois sabendo que era um filme. E como um filme, pra mim, ele não funciona. Com essa ideia da câmera caindo das mãos, a gente não sabendo o que está acontecendo, eu de fato acho um filme ruim. Só que nesse caso aqui, ele fica muito parecido, não com essa ideia do found footage, da câmera tremendo ou de câmeras encontradas, mas de fato com um documentário muito bem feito, que inclusive a Netflix lançou alguns, um deles que eu achei muito legal, que era de uma menina que sofria bullying, cyberbullying ali de alguém da escola. Então eu consegui não acreditar de fato, porque eu sabia que era um filme de ficção, mas consegui entrar na trama como se ela fosse real. Se você compra a ideia, é possível. Chegou lá no finalzinho, eu confesso a vocês que uma parte minha ficou pensando se era baseado em fatos reais, se esse Mr. Shine realmente existiu, porque tudo é construído e também a atuação de todo mundo que está presente para que faça de fato com que a gente se sinta ludibriado, se sinta dentro desse universo, e para mim isso é um ponto altíssimo desse filme. Outra coisa que chama muita atenção é que esse Mr. Shine, ele é um assassino extremamente frio e a gente não vai ver ele cometendo os crimes muitas vezes, mas vai ver o resultado desses crimes, e os resultados são muito absurdos. E isso eu posso elogiar de fato o trabalho do efeito prático. Aqui a gente vai ter maquiagem, efeito prático, tudo muito bem feito, causando essa sensação de desconforto. Fora isso, há diferentes modos de contar essa história, diferentes linguagens narrativas. Então a gente vai ter imagem de câmera de segurança, imagem interna de restaurante ou de outros estabelecimentos, vai ter a câmera de um notebook. Então várias câmeras, vários tipos de filmagem, também documentos,
tudo para fazer com que esse filme tenha uma outra linguagem esta que cause essa confiabilidade do público. Os crimes são muito assustadores, realmente é aquela coisa que incomoda, principalmente se você assiste aí muito Balanço Geral, que é um jornal televisionado aqui no Brasil que há muitos crimes, então dá pra você acreditar e ao mesmo tempo temer pela sua segurança. E a máscara do Mr. Shine é algo que chama muita atenção por ser meio boba, mas ao mesmo tempo assustadora. Chegou no terceiro ato, obviamente ele teve que se desprender dessa ideia do documentário real para ir para outro lado mais sobrenatural e talvez aí ele perca um pouquinho do seu público. Mas mesmo assim, com esse terceiro ato, eu achei que é um filme que vale a pena demais ser visto. Inclusive, o Mr. Shine, que é esse assassino, me lembrou muito o Squigel, que é o assassino do livro O Grau 26, escrito por Anthony E. Zuckerman, alguma coisa assim, que é o mesmo diretor ou roteirista do CSI. Um livro excelente. E por que lembra Grau 26? Porque no livro Grau 26, os assassinos são categorizados até o grau 25, que é o máximo da maldade, e o grau 26 é um novo grau inaugurado para assassinos que não são delimitados por nenhum canto. Por mais que aqui esse assassino seja delimitado por assassinatos ritualísticos, ainda assim ele poderia ser qualificado como grau 26, porque ele mata qualquer tipo de pessoas, desde criança, recém-nascido, mulheres, homens, não tem nenhum crivo. Se você fosse olhar a olho nu, se os detetives, de fato, quando eles olham, é difícil de você enquadrar o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, porque não tem nenhuma lógica, além da lógica numérica, não tem nenhuma lógica na escolha. E as mortes são extremamente criativas, então não vai ter do mais comum. Por mais que você ache que a primeira morte seja, já vi isso em vários filmes, vai ter uma morte ou outra do Mr. Shine que vai te surpreender. Então essa é a minha dica, talvez chegue antes de 2026, não sei quando vai ser lançado esse vídeo aqui, espero que chegue, porque realmente vale a pena você deixar aí na sua listagem, é um filme muito bom. E se você gosta de found footage, garanto que você vai gostar mais ainda, porque ele brinca muito com essa ideia também dessas fitas encontradas ou de algo que é real. Então agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui e escrevam dicas aqui embaixo de filmes found footage que vocês acham que eu vou gostar, que vocês acham que foge aí desse ponto da curva e que vale de fato a pena.